Quero compartilhar com você a véspera aí das festividades da Páscoa. Que Deus abençoe sua família. Convide pessoas para ouvir essa mensagem breve, curta, mas que vai com certeza abençoar a sua vida, vai mudar, né, a tua semana. Enfim, deixa aí o ok, o joinha, né? E se inscreva, multiplica aí, faça aí de repente um propósito de passar para 5 pessoas pelo menos, né? É um modo de a gente também estar evangelizando, a gente está compartilhando as coisas boas de Deus que nós, pessoas de bem, queremos para outras pessoas também. Eu te convido a abrir lá em João capítulo 10, que diz assim, no versículo de número 3: o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Amém, querido? João 10, verso 14. E eu queria pensar com você já nesses dias aí de Páscoa, né? E a gente sabe que a Páscoa vai tratar de libertação, tanto no Antigo Testamento, né? Quando o povo de Israel sai lá do Egito, e também aquilo prefigurava, né? A verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente nos liberta, né? O Filho de Deus enviado ao mundo para que você e eu crescemos e tivéssemos a libertação do nosso pecado, dos nossos pecados. Crendo em Jesus, temos a vida eterna, não há outro caminho. Querido João 10, Jesus fala das suas ovelhas. Jesus vai falar para a gente que as ovelhas dele, ele vai cuidar, ele vai dar a vida por elas, e foi o que ele fez, né? O próprio Davi disse no Salmo 23, muito conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas uma verdadeira ovelha, quais são algumas dessas características que ela deve ter? Se você é ovelha de Jesus, de fato nada te faltará, você vai ter pastos verdejantes, no meio das tribulações ele vai vir e dar o livramento, né? Enfim, mesmo no sofrimento do cristão, Deus tem propósitos altos e excelentes. Querido, uma verdadeira ovelha, ela de fato, ela tem algumas marcas. E a marca mais falada é que ele mesmo disse, Jesus, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Querido, as ovelhas de Deus, de Jesus, ouvem a voz de Jesus. Elas não vão seguir outra pessoa, elas não vão seguir os falsos mestres, né? Elas não vão seguir falsas doutrinas, elas não vão seguir outro caminho, porque o caminho é Jesus Cristo, né? Então, se você é ovelha, você ouve a voz de Jesus. E aí, querido, conta-se que muitas pessoas já tentaram fazer, né, essa experiência, né? Uma das pessoas que fez uma experiência muito legal foi se vestir, né, igualzinho a um determinado pastor que tinha lá suas ovelhas, né? Digo pastor de ovelhas, o animalzinho mesmo, né? E foi chamando aquelas ovelhas do outro pastor, e as ovelhas não vinham de jeito nenhum, mesmo ele vestindo uma roupa parecida e tal. O que realmente Jesus falou é puramente verdade, tanto no mundo físico, né, quanto no mundo espiritual. Espiritualmente, as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Que vozes você tem ouvido? Há muitas vozes por aí. A voz do mundo, a voz do inimigo de nossas almas, a voz do nosso coração, mas nós temos que ouvir, de fato, a voz de Deus. E pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conversar com Deus, orar, né, que é conversar com Deus. Eu preciso estar junto com meus irmãos, porque com certeza Deus, né, também nessa dinâmica, nesses relacionamentos, ele vai me falando coisas por meio dos meus irmãos, da convivência com os meus irmãos, com o pastor que Deus colocou na minha vida, na minha igreja. Esses são os caminhos. Amém, querido? E em segundo lugar, que nós destacamos, a verdadeira ovelha, ou as verdadeiras ovelhas, elas também têm outra marca. Elas não se alimentam de qualquer coisa. Segundo, né, as pessoas que cuidam de ovelhas, né, ovelha gosta de alimento limpo, né, aquela grama bem assim, rentinha, verdinha e tal, né. Ela não vai fazer como o lobo faz, por exemplo, né, que quer comer carniça, comer coisa podre, né. Então, assim, ovelha de Jesus,
não vai comer qualquer coisa. E aí a gente lembra de quê? Da palavra de Deus, né? Hoje nós sabemos que tem muitas coisas que são oferecidas, né? Falsos ensinos, né? Caminhos para o sucesso, né? E tal, que Deus não aponta na sua palavra, pelo menos do jeito que se fala, né? Deus ama os seus filhos, Deus tem sim bênçãos, Deus vai prosperar sim, mas qual é o conceito de prosperidade na visão de Deus? É diferente da visão do homem, né? Ser próspero para o homem talvez seja ter muito dinheiro, né? Tá com um carro bonito, uma casa linda, mas para Deus, né? E de fato a verdadeira prosperidade em primeiro lugar, estar em paz com Deus, né? Ter paz de espírito, né? E isso só Deus pode dar para a gente. Então, a verdadeira ovelha de Jesus, ela não vai atrás de falsos ensinos, ela não vai atrás, desculpa, de carniças, né? Tem gente que gosta, né, infelizmente, de ouvir coisas que agrade só o coração dela, mas não é um alimento limpo, verdadeiro. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus, pregado pelos servos de Deus, as servas de Deus, pastores, missionários, membros de igreja, enfim, né, pessoas que estão ali comprometidas com as suas igrejas e que falam a verdade, que falam segundo a palavra, com amor, né? Então, fica aí a pergunta: eu sou essa ovelha de Jesus? Ou seja, eu posso enxergar que eu busco alimento puro, alimento verdadeiro, ou eu fico buscando, né? A pessoa aí, né? Pode refletir, você que me ouve, ou eu busco coisas que vão simplesmente satisfazer o meu ego. Se assim for, querido, isso é um perigo, né? Porque ovelha de verdade busca alimento limpo. E em terceiro lugar, querido, eu destacaria também mais uma coisa: o amor, gentileza, né? Uma ovelha de verdade, ela ama, porque Jesus mesmo disse pela sua boca, né, que ele nos deu um mandamento, ou um novo mandamento, por assim dizer: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. 1 João 3,14, a carta de João, lá no final da Bíblia, né, vai dizer: nisto reconhecemos que passamos da morte para a vida, em que nós amamos nossos irmãos. Então, o amor, Paulo em Romanos 12 vai falar também, né, sobre o amor, nós amarmos nossos irmãos. Então, eu reconheço que eu sou ovelha se eu amo os meus irmãos em Cristo. Mas, pastor, eu amo muito meus parentes. Não, não basta. Isso não é uma marca de quem conhece Jesus. Porque muitas pessoas que não andam com Deus, né, até pessoas que andam bem longe, vamos dizer assim, né, elas vão fazer tudo pelos seus parentes. Mas o cristão vai muito além disso, né? O cristão, ele está preocupado com seu irmão, com a sua irmã em Cristo, o que eles estão passando, né? E essa é uma marca, né? Essa preocupação, esse amor para com nossos irmãos. E aí fica a pergunta: na sua igreja aí você tem exercido isso de fato, de verdade? Ou você tem, de repente, dado algumas desculpas, né? Dizendo que não pode porque não tem tempo, porque as pessoas não correspondem. Jesus não está perguntando essas coisas, está perguntando se você faz sua parte. Não importa se os outros não vão fazer. Bem, querido? E aí tem uma outra coisa muito importante também que eu gostaria que você observasse nessa oportunidade, que é justamente quanto ao amor, né? Esse amor que nós devemos ter pelos irmãos é um amor que foi ensinado por nós, pelo nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, né? Ele é o nosso Senhor, mas ele é o primogênito dentre muitos, né? Entre muitos irmãos. Ele é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso grande e maior exemplo. Então você pode seguir esse exemplo e exercer isso. Você sabe que a coisa que é mais difícil para a igreja enfrentar em toda a sua história, né? Alguns dizem, não é a perseguição, não é, sei lá, a escassez econômica, não é qualquer outra coisa, né, que não seja o esfriamento do amor. Jesus falou isso, né, lá em Jesus, ele falou isso, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é uma coisa terrível, né, difícil para nós, crentes, igreja do Senhor, né, crentes em Jesus, eu quero dizer, para nós enfrentarmos.
Mas aí o Senhor está chamando a gente, está te chamando, meu irmão, para você ter realmente, né, essa comunhão com Deus e realmente viver a fé que Ele nos tem ensinado. Amém, querido? Que Deus te abençoe, uma boa Páscoa para você. Lembrando que Páscoa não é chocolate, né? Eu também gosto de chocolate, mas a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, que nos liberta. Quem crê, né? Quem nele crê, é liberto do pecado, passou da morte para a vida. Ele quer te dar essa nova vida também, se você não a tem. Se você já a tem, se apegue mais e mais a Ele, se tu uma bênção, né? Como o Senhor disse para Abraão. Mas se você não o conhece, se você não tem andado com Ele, se está longe da casa do Senhor, do convívio dos irmãos, volte hoje, porque Ele morreu por você. Deus te abençoe, querido. Um beijo no seu coração, pastor.